Boa noite, que maravilha poder estarmos juntos novamente, mesmo através de vídeo. E o desejo do nosso coração é que você não simplesmente assista esse culto, mas cultue junto com a gente. É um domingo especial, um domingo que nós vamos relembrar a via dolorosa, o sacrifício de Cristo que Ele fez por nós e o que Ele fez por nós naquela cruz, derramando o seu sangue, tão precioso sangue, sangue inocente, para nos dar vida, e como a Bíblia diz, vida em abundância. Então, nesse tempo, eu queria lhe convidar a fechar os teus olhos, se você quiser se ajoelhar onde você está, se estiver sentado, como você quiser. Vamos iniciar este culto orando ao Senhor e agradecendo a Ele por esse tempo que Ele nos dá para louvar e engrandecer o nome dEle. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença. Eu aqui, os meus irmãos em seus lares, mas nós estamos em Tua presença em um só Espírito. E nesse momento nós queremos Te pedir que Tu nos instrua, que nos capacite e que o Senhor, Te peço desde já que o Senhor receba o nosso culto como um cheiro suave em Tuas narinas. Hoje é um dia especial para a humanidade, porque todas as pessoas que ouviram já falar do Teu nome, hoje têm um coração grato pelo que Tu fez por cada um de nós naquela cruz, derramando o Teu sangue, dando a Tua vida, levando as nossas enfermidades, levando os nossos pecados. O Senhor não tinha por que fazer isso, mas só há uma palavra no qual nós podemos dizer do porquê o Senhor fez isso, que é amor. O Senhor nos ama acima de qualquer coisa e acima de qualquer circunstância. Nós só temos a Te louvar e engrandecer o Teu nome por isso. Então, que nessa noite o Senhor nos ensine a cultuá-lo da forma que o Senhor merece. Se não sabemos assim fazer, nos ensina, nos capacita. Recebe a nossa adoração, nos perdoa, Senhor, pelo que somos, pelo que fazemos que não Te agrada, que nos distancia do Teu Espírito. Mas que nessa noite Tu nos despeça da carne e nos impulsione a entrar em âmbito espiritual, porque nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. É assim que nós choramos. Recebe o nosso culto racional como gratidão a Ti pelo Teu sacrifício naquela cruz. No nome de Jesus nós Te oramos assim e por fé nós Te agradecemos. Amém. Que bom é render louvores ao Senhor. E nós vamos fazer isso neste momento. Que você possa adorar o Senhor através das canções também. E lembrando de que Deus construiu uma estrada para a nossa salvação. E que arda em nosso coração o desejo de correr por essa estrada e alcançar a cruz dele. E que você possa entender isso de uma vez por todas. Se você ainda não correu para a cruz, corra junto com a gente através dessa canção, porque lá Ele tem redenção para você e para mim. Adoremos ao Senhor e louvemos a Ele. Aos que estão cansados, fracos de
seu sangue a libertação. Através de Cristo há perdão e graça, e pelo seu sangue a libertação. Através de Cristo há perdão e graça, e pelo seu sangue a libertação. Vem, vem, vem para a cruz, a salvação nele está. Todo o meu pecado já carregou, sofrendo por nós. Corra pra cruz, corra pra Cristo, a salvação nele está. Todo o pecado, todos os fardos já carregou, sofrendo por nós. Vem, vem, vem para a cruz. Vem, vem, vem para a cruz. Vem, vem, vem para a cruz. Que maravilhoso é saber que na cruz há redenção e que essa mensagem possa surtir efeito na sua vida. Eu queria que você pegasse sua Bíblia nesse tempo, vamos fazer o introito bíblico, e que você abra no livro de Isaías, capítulo 53, e nós vamos ler os versos 2 ao 5. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Esse texto fala de Jesus. E a próxima canção que nós vamos louvar a ele, o título é Forte e Exaltado, porque ele venceu a morte. E um dia, no terceiro dia, naquele domingo, ele ressurgiu dentre os mortos, tomando a chave do inferno e garantindo vitória a mim e a você. Louve ao Senhor. Tu és forte, poderoso, do pecado resgatou-nos, nem a morte o deteve, Cristo já ressuscitou. Seu amor veio à terra.
você nesse momento tem a oportunidade de adorar o Senhor, porque isso faz parte da adoração e um culto, com os seus dízimos e com as suas ofertas. Aqui na tela tem as informações necessárias para que você possa fazer transferência através de Pix, através da conta da igreja. E desde já eu rogo ao Senhor que derrame bênçãos sem medidas sobre sua vida. Eu queria orar com você nesse momento. Ó Deus, nós estamos em Tua presença ainda e nesse momento eu queria te agradecer porque o Senhor nos supre em tudo. O Senhor nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos e tenho certeza que o Senhor tem feito isso pelos meus irmãos. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós e que nunca, o Senhor nos promete que nunca iremos mendigar o pão, porque um justo é o Senhor, é quem sustenta. E eu te louvo, porque Tu és grandioso em abençoar. E eu te peço bênçãos sem medidas sobre cada uma vida que está ofertando e devolvendo o seu dízimo ao Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos assim e por fé nós te agradecemos. Amém. Boa noite, que bênção estarmos juntos. Estamos adorando ao Senhor com todo o processo da adoração e agora chegou o momento que precisamos chamar a atenção do Senhor às nossas necessidades. Iremos clamar ao Senhor, pedir a Ele que ouça as nossas orações, que haja com os seus anjos intervindo na vida das pessoas a quem amamos, nas pessoas que precisam. Sabemos que nesse período de pandemia tantas pessoas estão sofrendo por parentes e pessoas que amam, que estão doentes. E muitos estão sofrendo a ausência dessas pessoas porque já não estão com elas. A palavra de Deus diz que em Isaías 53, versículo 5, assim: mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa é a nossa fé. Essa é a base daquilo que nos dá razão de orarmos e clamarmos ao Senhor. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque Tu estás nesse momento, visitando a cada um daqueles que ouvem a Tua palavra. Sabemos, ó Pai, do Teu imenso amor, o motivo de Tu teres colocado Cristo naquela cruz, sofrendo por cada um de nós, sofrendo no seu próprio corpo dores, machucados, injúrias, difamações, vergonha, mas também Ele carregou sobre si, naquele corpo, ó Deus, todas as nossas doenças, dores, porque Ele antecipou tudo o que estava acontecendo. Ele, como Deus, suportou toda essa dor e todo esse peso, Deus. Louvamos o Teu nome. Ó Deus, e acreditando nisso, nessa noite, nós pedimos a Ti, Senhor, visita, ó Pai, todos os que estão enfermos, nos hospitais, públicos ou privados, nas suas casas, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, por doenças que não sejam de Covid também, Senhor, problemas físicos, doenças no coração, nos rins, estômago, cabeça, tantas doenças assolam o Teu povo, assolam, ó Deus, aqueles que precisam de Ti, precisam olhar para a cruz e reconhecer que na cruz há transformação de vidas, Pai. Nós acreditamos nisso, acreditamos no Teu sofrimento. Por isso, visita cada um desses, Senhor. Venha, ó Deus, com Teus bálsamos de cura sobre a vida deles, dando ordem aos Teus anjos, porque Tu tens autoridade para isso. Colocamos também diante de Ti os médicos, ó Deus, todos aqueles que estão, ó Deus, dentro dos hospitais, envolvidos dos processos de tratamento de pessoas. Pai, sê misericordioso, restaura as suas vidas, fortalece, ó Deus, as suas emoções, a sua capacidade de suportar as dificuldades que esse momento está exigindo deles. Pai, eu coloco diante de Ti também aqueles que sofreram, Senhor, a perda de um ente querido. Como nós temos sofrido por isso, papai. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Temos, ó Deus, lançado lágrimas de saudade nesses dias. Pedimos, Senhor, que Tu venhas nos confortar, olhar os nossos corações, agir, ó Deus, sobre a nossa esperança de fé, Senhor. Nós cremos que muitos dos que faleceram nesses períodos agora, ó Deus, já estão nos céus contigo. Acreditamos, ó Pai, porque receberam Jesus como Senhor das suas vidas. Ó Deus, as suas vidas
não terminaram na morte. A nossa esperança é a alegria de encontrarmos com eles novamente, porque sabemos que a eternidade é o nosso destino. Do teu lado, Senhor, olhando o teu trono, glorificando o teu nome. Ó Deus, obrigado por tudo que tu tens feito. Sabemos que em determinado momento tudo será esclarecido, porque tu és o Senhor de todas as coisas. Por isso, glorificamos e bendizemos o teu nome e lhe pedimos, Senhor, ouve a nossa oração. Clamamos diante de ti para glorificar o teu nome com alegria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem nos poderá salvar e os pecados se limpar, toda a escuridão cessar com sua luz? Quem pode nos restaurar? Quem pode nos libertar? Quem nos traz a salvação em suas mãos? O seu sangue tem poder, vem libertação trazer. Sua graça é sobre nós, através do seu sofrer, trouxe redenção. O seu sangue tem poder.
seu sangue tem poder, trouxe redenção. O seu sangue tem E agora, nós vamos meditar sobre a palavra do Senhor. Estamos na Páscoa, estamos nesse fim de semana. Hoje é domingo, domingo especial, domingo em que Jesus ressurge. Nós vamos estar fazendo, nessa noite de hoje, entendendo o dia da crucificação de Cristo, essa sexta-feira, para que possamos chegar ao domingo. Para que você entenda esse contexto, iniciou-se o dia Jesus sendo condenado, sendo feito um julgamento pelos judeus. Os judeus o condenaram e logo em seguida o levaram para a corte romana. E ali o governador também o condenou, baseado naquilo que os judeus haviam falado. Logo em seguida começa o restante do processo do dia, que é a Via Crucis, a andança tão difícil, tão pesada para Cristo, até chegar o momento em que os outros fatos importantes acontecem e que têm tanto peso para as nossas vidas. Nós vamos ler, ao longo dessa noite, alguns textos bíblicos, para que você possa se identificar, entender o que aconteceu nesse dia, perceber a grandiosidade de Cristo nesse dia tão importante. Nós vamos ler inicialmente aqui o texto de Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 65, que fala do julgamento dos judeus, onde Cristo é julgado, condenado, escarnecido e espancado. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas. Esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que eles lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por tua santa palavra. Entendemos, ó Deus, que a tua palavra descreve de forma tão clara o sofrimento de Cristo. Esse sofrimento sobre o corpo físico dele.
Ó Deus, glorificamos o teu nome, porque nenhum outro Deus se dispôs a sofrer pelo homem como Cristo tomou decisão de fazê-lo. Até porque não há outro Deus que possa fazer isso. Não há entre nós deuses que possam agir dessa forma. Só Jesus. Por isso glorificamos o teu nome e clamamos: ensina-nos nessa noite a entender um pouco melhor do sofrimento de Cristo, para que, ó Deus, saiamos cheios da tua presença, jubilosos do teu reino, porque fazemos parte dele. É o que nós lhe pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos esse texto, e ele tem um contexto de julgamento, você vê os sacerdotes, todos os líderes religiosos, os mestres da lei, que conheciam a palavra, que sabiam que viria o Cristo, mas não queriam reconhecer em Cristo o Cristo que estava escrito na palavra de Deus. Quando nós vemos isso, vemos um julgamento que é injusto, que eles esperavam que Deus trouxesse o Cristo, mas o Cristo fosse um líder político que libertasse aquele povo das garras dos romanos, não um líder espiritual. Quando nós falamos desse momento, nós vemos de forma muito clara o quanta dor Jesus começou a sofrer. Isso é o início do seu dia, é o início desse sofrimento. Depois disso, nesse caminhar, nós vemos Pedro, que o nega 3 vezes. Está lá em Mateus 26, 58 e 69 a 75. Diz assim a palavra do Senhor: mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, e negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. As 3 negativas de Pedro, as 3 vezes em que acontece esse fato de Pedro conhecendo a Cristo, abre mão desse conhecimento por causa do seu medo de sofrer, por causa do seu medo de padecer, de ver as dores de Cristo naquele momento. As frustrações também de Pedro estavam expostas naquele momento, ao olhar para Cristo e ver que aquele que se dizia filho de Deus, que tinha tantos milagres em sua conta, ao longo de todos os lugares que passou, era poderoso em tudo que fazia. Chega determinado momento em que começa a sofrer. E Pedro vê nele fragilidade. Já não vê aquele Deus poderoso que, ao dizer uma só palavra, pessoas eram salvas, eram transformadas, que podia trazer de volta à vida aqueles que haviam mortos. Lembra o filho da viúva de Naim, que Jesus tocou no esquife, tocou no caixão e falou assim: levanta. A autoridade de Jesus, nesse momento, é confrontada com essa nova realidade. Pedro, vendo tudo isso acontecendo, o coração dele se fragiliza. Isso é fácil de entender quando vemos dentro da história a vida de Pedro. Mas eu pergunto a você: como é que você está diante da relação com Deus? Você tem negado a sua fé? Você tem negado o seu caminhar com Cristo? Esse é o tempo de nós analisarmos isso. Será que estamos distantes dessa realidade? Quer dizer, eu olho para Cristo e falo: eu andei com Cristo no passado, mas hoje já não ando mais, porque uma igreja, um irmão, alguma coisa aconteceu que me fragilizou. E eu hoje não quero mais. Para que você tenha noção, hoje estava com uma pessoa conversando sobre isso. E perguntei para ela:
Por que você não está na igreja? Ah, pastor, eu tive um problema com uma pessoa e depois disso já não estou mais em nenhuma igreja. E por causa dos homens, colocamos Cristo envolvido nessa decisão e saímos da presença de Cristo. Deixamos de estar cultuando a Deus na igreja, que é o lugar que Deus nos convida a estarmos, para bendizermos o seu nome, para estarmos num momento especial. Não é especial para Deus, é especial para nós. Você abre mão da oportunidade de estar na presença de Deus porque os seus conceitos humanos de medo, de vergonha, de fragilidade, de críticas dos outros. Será que Cristo se agrada disso? E o que eu quero que você entenda, cada um dos momentos que aconteceu nesse dia. Depois disso, Lucas 22, 66 a 71 diz assim, Jesus, que é condenado no Sinédrio, fala assim, ó, ao romper do dia, reuniu-se o Sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi levado perante eles. E eles perguntaram, se você é Cristo, diga-nos. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos, então, você é o Filho de Deus? Vós está dizendo que eu sou, respondeu ele. E eles disseram, porque precisamos de mais testemunhas. Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Quando vemos esse momento onde Jesus é condenado, mas Jesus nesse momento abre a boca e diz para eles, se porventura vocês querem saber de mim, o que adianta se o que eu digo não tem qualquer valor para vocês? Jesus falando a verdade, e era indiscutível, porque a palavra de Deus dizia que somente o Cristo de Deus, somente o Messias, poderiam fazer algumas coisas, como curar. E era óbvio que Jesus era esse homem, porque ele curava, ele tocava nos enfermos, ele tocava nos leprosos, coisa que ninguém fazia. E ele não tinha medo de ficar leproso, ele tinha autoridade e poder para curar pessoas. Essas obviedades da palavra de Deus do Antigo Testamento, com a verdade do que estava acontecendo com Cristo, trazia sobre aqueles homens do Sinédrio, mestres da lei, que conheciam a palavra, a certeza de que Jesus era o Cristo. Mas não era o Cristo segundo o formato que eles queriam que fosse. Quando Jesus, falando a verdade, não consegue mover o coração deles, que bate com a mesma verdade, é porque havia dentro do coração desses homens uma dureza do pensar e um jeito de agir, diferente daquilo que deveriam. Quando olhamos para Cristo, nos apaixonamos por Ele, pela palavra de salvação que Ele traz, o nosso coração se alegra. Quando vemos esses homens, vemos que eles estão o tempo todo analisando, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Quando você olha para Cristo e fala, eu gosto de Cristo, Ele tira de mim os pecados, mas Ele me leva a ter que ser santo, Ele me leva a ter que buscar a presença de Deus, a orar todo dia, Ele me leva a desejar ser diferente. E isso é conflitante para você. Você deve parar para analisar e falar assim, quando eu nego a Cristo, eu estou indo para algum lugar que seja melhor? Não, eu estou indo para fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. A vontade de Deus é de que todos os homens olhem para Jesus e reconheçam como Senhor. Não apenas por emoção, mas por racionalidade. Aqueles homens conheciam a palavra e Jesus era obviamente o Cristo de Deus. Você hoje, como pode dizer que Cristo não é o Cristo, Filho de Deus? Há em você a capacidade de duvidar disso. Os grandes estudiosos, arqueólogos, quando vão contestar a palavra de Deus, o que conseguem é confirmar que ela estava correta. Tantos manuscritos da palavra de Deus alcançados por aí, e você vai lê-los com distanciamento de tempo, dizem a mesma coisa. Os arqueólogos, os estudiosos que vão buscar sobre Cristo confirmam e constatam que ele foi verdadeiro. Podemos pensar em Flávio Josefo, um historiador fantástico daquela época. Ele é inquestionável que Jesus existiu. Depois
dessa condenação do Sinédrio, nós vamos analisar a morte daquele que traiu a Cristo. Mateus 27, 3-5 diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos seus sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas colocou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Vemos aqui a velha história de Satanás, que leva o homem a pecar, e depois que o homem peca, ele é lançado na lama dos seus próprios pecados. Depois que Judas traiu a Cristo, trouxe sobre si remorso. E esse remorso não modificou, porque ele não conseguiu olhar para Cristo como Senhor e dizer: Senhor, pequei contra ti, perdoa-me dos meus erros. Mas ele olhou contra si mesmo, disse algo contra si e Satanás o incentivou. Você agora não tem oportunidade, somente a morte. E ele foi lá e se enforcou. Antes, para não carregar ainda mais sobre si, lançou dentro do santuário as 30 moedas de prata. E a palavra de Deus diz que esse dinheiro foi usado para comprar um cemitério para os estrangeiros, o Campo do Oleiro. Quando olhamos as ações do inimigo, que são contrárias à nossa vontade, à vontade do que Deus quer que seja feito em nossas vidas. E eu preciso que você entenda: o inimigo te enreda com os seus pecados, com os teus erros, motiva você a fazer os teus pecados, a produzir esses pecados, a desejar, a atender a todos os pedidos da tua carne. Mas quando você reconhece que aquilo tudo te leva para a morte, ele diz no teu ouvido: não há mais tempo para você. Você fez tudo de pecado e agora Cristo não te quer mais. Mais uma vez ele está mentindo. Ele está dizendo, como disse para Judas: agora a única oportunidade que você tem é a forca, é desistir de si mesmo, é o suicídio. Não acredite nessa mentira de Satanás. Ele, na verdade, está tentando fazer com que você envolva-se nesse pecado e peque mais uma vez. Mas nessa noite eu falo para você: eu não quero saber dos teus pecados mais. Eu quero que você olhe para Cristo e fale: Senhor, ao longo da minha vida, pequei contra os céus, pequei contra ti, pequei contra a minha família, pequei contra mim mesmo. Senhor, poderia ser parecido com Judas, que negou e ainda mais entregou o Senhor para ser morto. Mas diferente de Judas, e eu gostaria que você orasse comigo nesse sentido, falando: Senhor, diferente de Judas, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero entregar o meu coração a Ti, Senhor, para glorificar o Teu nome, para que aquilo que fui, ó Deus, deixe de existir e nasça aqui um novo homem, uma nova pessoa cheia de desejo pela vida, para que aquela pessoa fique no passado. Da mesma forma que eu peço que os meus pecados sejam perdoados e lançados no mar do esquecimento. Esse é o primeiro pedido. Depois disso, você vê não mais o julgamento judeu, mas o julgamento romano. E agora, pela primeira vez diante de Pôncio Pilatos, ele fala assim, em João 18, 28-38. Em seguida, de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse-lhe Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem.
mas agora o meu reino não é daqui. Quando vemos essa inquisição de Pôncio Pilatos a Jesus, ela é procedente. Ele precisava entender por que deveria julgar Jesus. Haveria, sinal, um motivo que levasse Jesus à morte de cruz. Haveria necessidade disso. Haveria a possibilidade de mudar esse contexto. Nós não vemos, em momento nenhum, Pilatos colocando a culpa sobre Jesus, mas tentando julgá-lo de forma correta. E essa grande confusão que acontece porque os inimigos de Jesus queriam matá-lo, não por seus atos, porque Jesus só fazia o bem, mas por causa da ira, da raiva e daquilo que Jesus revelava nos homens. Jesus, por sua santidade, trazia à tona o pecado de cada um daqueles homens. Você e eu precisamos dar um basta. Nesse caminho que estamos seguindo. Quando Satanás se levanta para nos acusar, para falar tantas coisas, ele pode até ter razão, mas quando estamos olhando para Cristo nessa caminhada, e é esse o caminho que vamos fazer essa noite, caminhar junto com Cristo. Nessa caminhada, você tem que saber que andar com Cristo é a melhor decisão da sua vida. Depois disso, Jesus vai de encontro a Herodes. E Lucas 23, de 6 a 12, fala sobre esse encontro de Jesus com Herodes, que queria apenas que Jesus fizesse milagres. Ele queria encontrar com Jesus, porque nunca o tinha feito, e queria que Jesus fizesse um milagre para ele. E como Jesus não o fez, ele veste Jesus com um manto lindo, vermelho, para chamar a atenção. E aquilo ali era apenas para envergonhar, para colocar Jesus de forma ridícula. Esse momento já é um momento em que, mesmo dentro do julgamento romano, acontece de novo o segundo julgamento diante de Herodes. Jesus sendo exposto por falar a verdade. Jesus sendo exposto por aqueles que deveriam amá-lo, por amarem a palavra de Deus. Hoje, se perdeu tanto o conceito correto. Nós, muitas das vezes, como cristãos, brigamos por causa de visões. Qual é a visão mais correta da palavra de Deus quanto a isso ou quanto aquilo? E pegamos visões humanas e defendemos essas visões. Ainda é muito pior quando pessoas, achando que estão servindo a Deus, estão adorando a outros deuses, a santos. E eu não quero criticar você, mas eu queria que você olhasse para Cristo hoje, só para Ele. Esqueça tudo o que é diferente de Cristo na sua vida, para que você pudesse se sentir verdadeiramente envolvido por Ele. Para que você pudesse entender, porque não há na história da humanidade um homem que tenha sofrido como Cristo sofreu, mas não apenas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual também. Nenhum homem ou mulher, possa ser santo ou não, poderia sofrer no lugar de Cristo, porque ele era cordeiro sem pecados. Ele era o único capaz. E é isso que nós precisamos entender. No nosso entendimento, nós precisamos olhar para Cristo e falar: Senhor, Tu és o Deus ao qual eu sirvo. Ou aquele a quem eu ainda não sirvo, mas quero servir. O primeiro julgamento dos judeus, ele foi contra Jesus, não por causa dos seus atos, mas por causa daquilo que Cristo representava para os judeus. Alguém que expunha os erros. Hoje, eu também estou dizendo para você, talvez os seus erros sejam expostos por causa de Cristo. Talvez você idolatre alguma coisa. E essa noite eu não quero ir contra você. Eu quero que você vá em direção a Cristo. Que você olhe para os teus pecados e fale: Senhor, da mesma forma que os judeus e os romanos te julgaram, eu te julguei. Eu achei que eu precisava de mais um santo, eu precisava de mais uma imagem para que a minha esperança fosse em alguma coisa palpável, ou em alguém que era igual a mim, um homem ou mulher.
Mas foi essa a razão de Cristo ter vindo sobre a face da terra, para provar ao homem que ele o amava, para provar ao homem que a vida de proximidade com Deus era possível. Jesus é modelo disso para nós. Então você precisa entender isso. Logo depois disso, Jesus vai ao encontro de Pilatos pela segunda vez. E nesse momento, Pilatos olha para ele e fala assim: é necessário que eu solte alguém por motivo de Páscoa. Devo soltar a quem? A Jesus ou a Barrabás? E nesse momento, nós vemos o povo falando: solte-nos Barrabás, mas Cristo, crucifica-o. E aqui quebramos aquela velha frase: será que a voz do povo é a voz de Deus? E aí eu gostaria de pensar contigo. Talvez esse momento seja o momento de você falar: todas as vezes que muita gente fala e fala a mesma coisa, se essa coisa não estiver em cumprimento à palavra de Deus, ela não é a voz de Deus. A voz de Deus é cumprida pelo que eu falo, desde que isso esteja de acordo com a palavra de Deus. Quando o povo pediu que Satanás, não que Satanás, mas que Satanás levou o povo a ter desejo de colocar Cristo como o mal e Barrabás como o bom, é importante que você entenda isso. Nesse momento, os corações foram motivados pelo inimigo. A maldade, a corrupção, tudo isso envolveu a vida daqueles homens. E olha como é importante entendermos isso hoje. Você olha para Cristo e Cristo sofrendo tudo isso. Sofrendo vergonha, injúria, julgamentos injustos. E eu quero convidar você a pensar nisso. Será que ele não está se igualando a você, que se vê injustiçado, que se vê fraco, que se vê impotente diante dos poderosos? Jesus se iguala. Ele diz que mesmo vivendo tudo isso, mesmo assim, isso não é desculpa para estar diante de Deus. Pelo contrário, é por causa disso que precisamos estar diante de Deus, porque estamos diante daquele que julga retamente. O julgamento, então, é encerrado, zombaria, confusão e a condenação definitiva. Em Mateus 27 diz assim: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve o rei dos judeus. Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-no com suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. As vergonhas que aconteceram até aqui fazem com que não haja desculpa em nós de problemas. E aí eu quero que você entenda: os teus problemas não podem te distanciar de Deus. Você não tem desculpa para, por causa dos seus problemas, você olhar e falar assim: eu estou sofrendo muito, não deveria sofrer. Onde está Deus? Né? Quando Jesus sofreu, ele estava dizendo para você e para mim que qualquer sofrimento que vivêssemos não justificava o distanciamento de Deus. Nós não podemos dizer: Senhor, passa de mim esse cálice. Não podemos. Porque mesmo Cristo, depois que ele orou falando: Senhor, passe de mim esse cálice, e ele diz: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que como servos do Senhor possamos entender isso. Cristo, então, vai à crucificação em Lucas 23, 26 a 28. Ele caminha até o Gólgota e aí encontra Jesus. Jesus é auxiliado por Simão de Cirene. E aquele homem forte começa a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Depois disso, iniciam-se os 3 primeiros horas da cruz. Em João 19, 18 a 27. E aí diz assim: ali o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus.
Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que se esse homem se dizia rei dos judeus. E Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Jesus crucificado agora, com mãos e pés furados por sua causa, padecendo as dores, as vergonhas e tudo isso. Essas dores e vergonhas, elas podem ser muito grandes, mas um homem suportaria elas. As últimas 3 horas, e essas sim são muito importantes, aonde a natureza contempla a morte de Cristo e se fecha em trevas por 3 horas. Em João 19, 28 a 37, diz assim: mais tarde, sabendo então que estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. E ali estava uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta do caniço do isopo e as ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Depois desse momento, chega o soldado e, vendo que aquele momento tinha que ser abreviado, de quebrar as pernas dos homens que estavam ali expostos, não só Jesus, mas os outros dois. Dos outros dois quebrou-se a perna para que morressem mais rápido, mas de Jesus não houve necessidade para que se cumprisse o fato de que não poderia ter sido quebrado nenhum osso de Cristo. Mas ele foi transpassado. E ali saiu sangue e saiu água, quando o soldado o furou no lado. E ali houve uma realidade que a palavra de Deus diz que nós o transpassamos com os nossos pecados. Depois disso, ainda vem o fato de o véu do santuário, que é um fato extraordinário. O véu do santuário foi rasgado quando Cristo morreu, quando ele ofereceu a si mesmo em sacrifício a Deus em nosso lugar, por nossos pecados. O véu foi rasgado e ali iniciou-se um processo de novidade na vida daqueles que seguem a Deus, que é o início do sacerdócio universal dos crentes, onde nós poderíamos agora entrar na presença de Deus sem necessitarmos de um sacerdote para fazê-lo. Fatos importantes. Depois disso, Cristo é exposto à sepultura, posto dentro da sepultura. E José vai lá e oferece a Jesus um lugar que ainda não havia sido ocupado por nenhuma outra pessoa. Lugar caro, lugar separado. Tudo isso, todo esse quadro que montamos, é para que você e eu pudéssemos entender que houve sofrimento físico, houve vergonha, houve julgamento, e nisso Cristo se iguala a nós, porque quantas das vezes não somos julgados e culpados de coisas que efetivamente não há em nós culpa. Mas o foco de tudo isso é que entendamos agora aquilo que está em Isaías 53. Isso sim é o real sentido da Páscoa. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Quando nós entendemos esse dia difícil,
onde Cristo foi exposto pelos nossos pecados, onde havia essa correria dos judeus para que ele fosse retirado daquele lugar antes do final do dia, para que pudesse haver a ceia, para que pudesse haver a Páscoa, para que eles não fossem contaminados por aquilo. Todo o sofrimento que Jesus teve como homem, você e eu poderíamos estar também da mesma forma. Você e eu poderíamos viver essas mesmas dores e dificuldades. Alguém nos expor a uma cruz, alguém nos colocar fisicamente sofrendo, apanhando, vivendo tantas dores e dificuldades. Tudo isso um homem poderia fazer. Mas quando chegamos ao ápice de Isaías 53, entendemos que não há outra pessoa que pudesse estar nesse lugar. Não há. Não há. Não é porque a dor da humanidade, os seus pecados, os seus danos, tudo de ruim que a humanidade havia feito naquele momento da cruz, foi o momento em que Cristo assumiu todos os pecados da humanidade, não apenas os que haviam acontecido até aquele momento, mas até o final de todos os tempos, até o tempo que nós não sabemos quando será. Você, quando olha para Cristo, não se entusiasma ou se emocione por causa da cruz somente. Mas veja que na cruz não precisou se quebrar as pernas dele para que ele morresse. Ele tomou a decisão de se entregar. E se entregar por amor a mim e a você, de assumir os teus pecados. E hoje, tantos homens sofrem por carregar os seus próprios pecados e sentem um peso desses pecados. Isso, um só homem não suportaria. Só Deus suportaria o peso dos nossos pecados. Por isso, essa noite, você pode orar comigo para que Deus engrandeça o nome de Cristo mais uma vez. Que você reconheça Cristo como Senhor da sua vida. Que você olhe para Cristo e veja: Senhor, eu não te sirvo como deveria servir. Ensina-me a servir a Ti, Senhor. Ensina-me a caminhar contigo. Ensina-me a ter uma vida de intimidade contigo. Essa é a razão porque os seus pecados foram perdoados. A cruz é a evidência do amor absoluto de Deus pela raça humana. E a necessidade que hoje nós temos de que Cristo volte. Você está dentro de uma pandemia, com tantas pessoas morrendo, junto a você, perto de você, que você ouve falar. E nós temos clamado: Senhor, dá-nos a oportunidade de pregar do Teu Evangelho. Dá-nos a oportunidade de oferecer mais do que já fazemos, para glorificar o Teu nome, para que Tu volte rápido, Senhor. Nós não estamos suportando as dores desse mundo. Mas essas dores, se todos os homens da face da terra hoje entregassem a sua vida a Cristo, todos esses pecados já teriam sido pagos por Cristo na cruz. É isso que a gente tem que começar a entender. O Cristo ao qual servimos, se a humanidade toda se curvar a Ele, todos esses pecados já foram pagos. Mas Ele só pode assumir o pecado daqueles que o reconhecem como Senhor da sua vida. Se você tem carregado pecados sobre o seu coração, nessa noite eu lhe peço, entregue-os a Cristo. Reconheça os teus pecados, para que Ele possa aceitar a tua entrega e te receber no reino dos céus. E isso seja uma atitude de fé, porque a nossa esperança é essa, a ressurreição depois dos mortos. E isso que aconteceu no domingo. Cristo saiu da tumba. Ele já não estava mais morto. Pelo contrário, ele estava vivo, caminhando entre os homens. E essa é a alegria da nossa... o que exulta o nosso coração de falar: Senhor, é chegado o tempo, ó Deus, está perto, em que veremos a Ti, veremos a Tua glória, como a glória do Pai próximo dos nossos olhos, porque o Senhor está próximo da sua vinda. Então não perca tempo hoje. Porque podemos ler como diz em 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Já não tem mais autoridade. Porque Cristo venceu. Venceu para alcançar você e a mim. Vamos orar agora. Ó Deus, obrigado, Senhor. Porque nessa noite podemos entender um pouquinho mais de
todo o caminhar daquele dia de sofrimento e dor. Chegamos, ó Deus, ao que aconteceu na sexta, mas culminou, ó Pai, com a salvação da ressurreição evidente, ó Deus, porque tudo aquilo que Tu havias dito, que nós passaríamos por problemas como Tu passaste, aconteceu em nós até hoje. Mas, Senhor, hoje queremos mudar a perspectiva disso. Queremos olhar para Ti e falar, Senhor, nós queremos Te aceitar como Senhor das nossas vidas. Nós não aguentamos mais carregar os nossos pecados. Alivia, ó Deus, o fardo da nossa alma. Tira de nós os nossos pecados. Livra-nos de nós mesmos diante disso que temos vivido, para que possamos glorificar o Teu nome, sermos servos fiéis a Ti. E cantarmos também, Senhor, onde está, ó morte, a Tua vitória? Onde está, ó morte, o Teu aguilhão? Porque já não há mais autoridade alguma sobre a morte em nossas vidas. Porque quando reconhecemos a Ti como Senhor, a ressurreição que aconteceu no domingo também há de vir sobre nós, porque essa é a nossa esperança. E que agora, Espírito Santo, Tu possas entrar na casa, no coração de cada uma dessas pessoas que estão vendo, para que possam olhar a Ti, reconhecer os seus pecados e mudar o rumo das suas vidas, convertendo-se ao Senhor para a transformação da sua vida e das suas famílias. Ó Deus, faz isso, eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do seu Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, sobre a Igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.